Oi pessoal, tudo bom? Nós vamos agora para a aula 6 do curso anual. Nesse conteúdo aqui, botânica, é uma espécie de... Como é que eu vou explicar para vocês? O pessoal tem uma certo pavor de botânica. Eles criam na cabeça que botânica tem muito nome. Na verdade, não é. Tem bastante nome, mas não é muito, né, pessoal? Tem outros conteúdos de biologia que tem muito mais nome e ninguém reclama. Por exemplo, quando a gente estuda zoologia, dá muito. Ali sim, ali tem muito nome. E o pessoal não se assusta, porque é uma coisa bonitinha, os bichinhos são bonitinhos, as plantinhas que deixam o pessoal meio apreensivo. Então nós vamos desmistificar isso aí. Botânica tem bastante nome, mas não é muito. Segunda coisa, é uma matéria extremamente fácil, desde que a gente não crie esse obstáculo. Botânica é difícil, tem muito nome, nunca vou aprender botânica, eu odeio botânica. Claro, aí tu não vai aprender, porque tu está criando um mecanismo que está te colocando contra a botânica. Agora, deixa vir a botânica, tu vai ver que conteúdozinho mais fácil, não vou dizer fácil, mas agradável. Nós podemos transformar a botânica numa coisa extremamente agradável. Principalmente pelo seguinte, pessoal, se o teu concorrente não gosta de botânica, ele não vai estudar botânica. E aí tu começa a levar isso aí para o teu lado. Eu não gostava muito, mas agora comecei a gostar um pouquinho, eu até estou tendo alguma facilidade com botânica. Isso aí vai fazer a diferença mais adiante, lá na hora da prova. Então, vamos começar a botar a botânica em pratos, não pratos simples, pratos fáceis. Botânica é barbada. Então, nós vamos começar assim, nós vamos trabalhar na botânica com essa letra, essa. E essa aqui ainda nós vamos dividir em duas, tá? Então, vamos começar assim. O que é aquele B? Aquele B significa briófitas. O P, pteridófitas. Depois vem o G, gimnospermas. Depois vem o A, angiospermas. A angiospermas, a gente já vai botar um M e um D. A angiosperma do M é monocotiledônia. A angiosperma do D é dicotiledônia. Então, para começar esse trabalho, a minha ideia é fazer assim, eu preciso... Porque alguém me diz assim, quem são os equinodermos? Já me vem à cabeça uma estrela do mar. Alguém diz assim, porífero, uma esponja. Evidente que porífero, esponja, é uma esponja, evidente. Artrópodo, artros, articulação, pó dos pés. Mas na botânica também é uma barbada, pessoal. Então, a primeira coisa a saber é, para pisar firme, é saber quem são cada um desses grupinhos. Então, briófitas, pessoal, vamos começar assim, Briófitas são... Esses dias tinha uma provinha que o cara diz assim, os líquens pertencem ao grupo das briófitas. Deve ser, né? Não, pessoal, os líquens não constituem-se num grupo. Os líquens constituem-se livro 2, livro 3, bem no começo, uma associação entre algo e fungo. Uma associação entre cianobactéria e fungo. Aqui não, aqui é um grupo mesmo, briófitas. Tem famosos? Tem. As briófitas famosas são os musgos, as hepáticas, tá, pessoal? Mas o musgo é o melhor exemplo, tá? Aqueles tapetes verdes que se formam sobre rochas, em ambientes úmidos, já começa com essa ideia, briófita tem que ter umidade. Já vou voltar a esse assunto, tá? Por enquanto eu só queria exemplo. Então, briófitas, nós temos os musgos e as hepáticas. Pteridófitas, nós temos as samambaias. Antigamente a gente falava samambaia e avenca. Hoje a avenca está meio desprestigiada, porque no seu lugar ganhou muita importância o xaxim, porque
está proibida a comercialização, porque há muito risco de extinção. Então nós vamos botar aqui como pteridófita, samambaia e o xaxim. Aí gimnosperma, pessoal, agora aqui eu já quero trabalhar um pouquinho com a palavra. Tu sabe o que é esperma? Esperma quer dizer semente. Então, para entender gimnosperma e angiosperma, eu parto do esperma. Então, agora eu só tenho que saber o que é gimno e o que é angios. Então, gimnos quer dizer nuas, esperma é semente. Então, gimnosperma, semente nua. Já dou mais detalhes. Angiosperma, angios é urna, esperma continua sendo semente. Então, angiosperma é semente no interior de uma urna. Só para vocês já irem se habituando, essa urna que eu estou me referindo é o fruto, pessoal. Então, olha bem, ó, na gimnosperma a semente não está envolvida por um fruto, ela é uma semente nua. Na angiosperma, a semente está envolvida por uma urna, que normalmente nós damos o nome de fruto. Tá, pessoal? Depois eu vou voltar aqui, ó, que as angiospermas a gente divide em monocotiledônea e dicotiledônea. Mas eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Vamos pegar mais alguns detalhezinhos assim, ó. As briófitas, elas... Não, peraí, outra coisa. Qual desses grupos aqui se reproduz sexuadamente ou assexuadamente? Resposta: todos se reproduzem sexuadamente e assexuadamente. Isto é, por metagênese, por alternância de gerações. Flávio, mas qual é a fase que dura mais? Depende o grupo vegetal. Nas briófitas, a fase mais duradoura é o gametófito. Nas pteridófitas em diante, a fase mais duradoura é o esporófito. Mas eu não sei o que é gametófito e esporófito. Pois é, então nós vamos começar daí, tá, pessoal? Então veja o seguinte, quando eu trabalho com quinidários, o quinidário tem uma forma fixa chamada pólipo, em que ele reproduz assexuadamente. E o quinidário tem uma forma de reprodução sexuada adulta que eu chamo de medusa, certo? Nas plantas não tem medusa nem pólipo, tem uma fase de esporófito e uma fase de gametófito. Agora é muito importante vocês fixarem isso aqui, ó. A fase sexuada nós chamamos de gametófito. A fase assexuada nós chamamos de esporófito. Por favor, pessoal, bem ligados, ó. Uma outra maneira de gravar melhor é o seguinte: no gametófito, o indivíduo é haploide. A fase sexuada, gametófito, o indivíduo é haploide. Na fase de esporófito, o indivíduo é diploide. A fase assexuada é quando o indivíduo é diploide. Agora sim, vamos para a nossa tabelinha. Briófitas. Eu encontrei, agorinha mesmo, estava olhando ali fora, ó, é tudo ficção, tá? Eu encontrei um ser assim, ó, dois seres. Isso aqui é um musgo, que aliás, ele é macho. Isso aqui é um musgo fêmea. Eu queria saber o seguinte, pessoal, esse musgo, a planta propriamente dita, ela é haploide ou ela é diploide? Bom, ela pode ser diploide ou pode ser haploide. Essa planta que eu estou olhando aqui, pessoal, ela é haploide. Então, isso é o gametófito, a fase mais duradoura do musgo, que é isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Isso é o musgo macho, isso é o musgo fêmea. Esse indivíduo e esse indivíduo estão na fase haploide, portanto, estão na sua fase de gametófito. Portanto, o esporófito do musgo é o efêmero, é o que dura pouco, é o que normalmente a gente não enxerga. Agora vamos usar a ficção. Eu estou olhando ali, ó, e estou vendo uma samambaia.
Como eu estou vendo, é porque essa aí provavelmente, certamente, vai ser a fase mais duradoura. A samambaia está na sua fase de esporófito, portanto ela é diploide. Agora vamos olhar aqui, ó. Briófita, fase mais duradoura, gametófito, haploide. Pteridófita, fase mais duradoura, esporófito, portanto diploide. Aquela samambaia ali, a planta propriamente dita, ela é diploide, porque ela está na fase de esporófito. Tem gametófito, Flávio? Tem, só que é efêmera, dura pouco. Normalmente a gente não dá muita bola para a pteridófita em fase de gametófito, porque vai durar pouco. Agora vamos ver gimnosperma. Estou olhando um pinheiro ali, tá? Pinheiro é uma gimnosperma. Eu não dei exemplo, né? Então vamos recapitular isso aqui, ó. Briófita, musgo hepático. Pteridófita, samambaia, xaxim. Gimnosperma, pinheiro, cedro, cipreste. Voltando, eu estou olhando um pinheiro. Aquilo ali é o quê? É a fase diploide, portanto é a fase de esporófito, que é a fase mais duradoura do pinheiro. A planta propriamente dita, o pinheiro que dá a pinha ali, aquilo ali é o esporófito. Aquilo ali é a fase mais duradoura, é a fase diploide. Angiosperma. A angiosperma, pessoal, ela é dividida em monocotiledônia, que tem, bom, é óbvio que tem um cotilédon, de cotiledônia tem dois. Depois eu vou dar as diferenças principais, porque isso cai muito no vestibular. Por enquanto eu vou pegar os exemplos. A monocotiledônia é grande ou ela é pequena? Isso, estou explicando. Ela pode ser grande, pode ser pequena. As monocotiledôneas pequenas, as principais, são as gramíneas. Isso não tem uma outra maneira, pessoal. Tu tem que saber decorar as 4 principais gramíneas. E é muito fácil de gravar, ó. Arroz, trigo, milho e a própria grama. Essas aí são as gramíneas, que são monocotiledôneas pequenas. As monocotiledôneas grandes são as palmeiras. O que é uma palmeira, Flávio? Palmeira é uma planta que tem um caule conhecido como stipe ou stipite. O que é um stipe? Stipe é um caule que não tem ramificações secundárias e que termina num penacho de folhas. Ah, mas então o coqueiro é uma palmeira? Sim, todas as palmeiras então são monocotiledôneas de um relativo porte. Então, monocotiledônia pequena, gramíneas, monocotiledônia maiores, as palmeiras. Quando eu chego nas dicotiledôneas, eu vou chamar a atenção de uma matéria que nós vimos na parte 1 desse livro. Quando a gente estudou o mutualismo, eu falei que existe um grupo de plantas que sobrevive bem em solos pobres de nitratos. E eu falei para vocês que é um grupo conhecido como leguminosas. O que é uma leguminosa? Leguminosa é uma planta que tem um fruto chamado legume. Tem um nome mais popular, Flávio? Sim, vagem. Então, vagem é o mesmo que legume. Então, toda planta que tem vagem, que tem legume, é uma leguminosa. O que é o legume, Flávio? Legume é isso aqui, pessoal. Ó. Agora vocês já vão ver como isso aqui é barbadinho, ó. Aqui tem a sementinha dentro desse fruto que é o legume. Ah, peraí, uma ervilha? Sim, feijão, soja, alfafa, trevo. Então, isso é um legume, pessoal. Então, as leguminosas, nós vimos no início desse livro, as leguminosas são aquelas plantas que conseguem sobreviver tranquilamente em solos pobres de nitratos, porque elas têm nódulos nas suas raízes e nesses nódulos tem bactérias do gênero Rhizobium, que são bactérias nitrificadoras. Tá, pessoal? Então, as dicotiledôneas pequenas são as leguminosas. E tem dicotiledônia grande? Sim. Todas as frutíferas são dicotiledôneas, menos as palmeiras. Tá, pessoal? Então, olha como ficou barbadinha agora, ó. Briófitas, musgos hepáticos, pteridófitas, samambaias
e xaxim. Gimnospermas, sementes nuas, pinheiro, cedro, cipreste, sequoia. Angiospermas, monocotiledôneas, gramíneas e palmeiras. Dicotiledôneas, leguminosas e frutíferas. Então, essa é a primeira ideia para a gente começar a entender a botânica. Tá, pessoal? Outras coisinhas que é interessante a gente saber, ó. Briófitas, fase mais duradoura, haploide, gametófito. Pteridófita em diante, fase mais duradoura, esporófito, portanto, diploide. Outra coisa, pessoal, o gameta feminino da briófita, da pteridófita, da gimnosperma e da angiosperma tem sempre o mesmo nome, que é oosfera. O gameta masculino, nas briófitas e nas pteridófitas, ele é chamado de anterozoide. Por quê? Porque ele é um gameta natante, ele é um gameta móvel. Por quê? Porque as briófitas e as pteridófitas, para reproduzir, elas dependem de um ambiente úmido. A partir de gimnospermas, então, em gimnospermas e angiospermas, o gameta não é mais um gameta móvel. Então, a gimnosperma e a angiosperma, elas não têm que viver na umidade. Elas não dependem mais da umidade para se reproduzir. E aí vem uma questãozinha de vestibular e questiona assim, ó, graças a que as gimnospermas e as angiospermas sobrevivem em solos sem umidade, eles não dependem da umidade para se reproduzir. Qual é a estrutura que eles têm que permite que eles vivam em solos sem umidade? Aí a resposta que vocês têm que procurar é tubo polínico. Então, o tubo polínico ele aparece a partir das gimnospermas. Vamos ver mais uma generalidade. Antigamente a gente dizia assim, ó, quando uma planta tem, vejam bem, esse conceito ele é completamente desatualizado e errado, tá? Mas antigamente a gente usava isso, ó. Briófita e pteridófita são criptógamas, porque não tem flor. Gimnosperma e as angiospermas são fanerógamas porque tem flor. Só que aí, pessoal, se concluiu que as gimnospermas, de fato, elas não têm flor. Só que os termos criptógama e fanerógama, eles eram tão comuns no nosso dia a dia que os botânicos resolveram manter esses dois termos. Só que eles mudaram o conceito. E aí ficou assim, ó, pessoal. Criptógamas são as plantas que têm a genitália discreta. Não está à mostra, não está visível, mas continuaram sendo as briófitas e as pteridófitas. Então, as criptógamas são as plantas que têm o órgão sexual não aparente, briófita e pteridófita. Gimnospermas e angiospermas são as fanerógamas, que tem a genitália à mostra, que tem a genitália visível. E aí são as gimnospermas e angiospermas. Só que a gimnosperma não tem flor. O que ela tem, Flávio? Ela tem cone. Grava que elas são as coníferas, tá? E a angiosperma, sim. A angiosperma é aquela planta, é aquela fanerógama que tem flores. Então, as únicas plantas que têm flores são as angiospermas. Só que tanto gimnospermas como angiospermas são fanerógamas. Então, fanerógama hoje não quer dizer que tenha flor, quer dizer que o órgão sexual é aparente, é visível, está à mostra. Bom, pessoal, uma outra coisa, ó, isso aí ainda do primeiro livro que a gente estudou, histologia. Ó, briófitas não têm tecidos, logo não tem órgãos, logo não tem aparelhos, não tem sistema, não tem nada, certo? A partir de pteridófitas,
Todas as plantas têm tecidos. Tendo tecidos, elas vão ter tecidos de condução, portanto vão ter vasos. Aí elas passam a ter raízes, caule e folhas. Portanto, a briófita não tem raiz, caule e folhas. Ela tem rizóide, cauloide e filóide. O conjunto, esse conjunto, é chamado de talo, certo? Então, as briófitas são talófitas, porque não tem raiz, não tem caule, não tem folhas. Não tem folhas. Elas têm rizóide, cauloide, filóide. A partir de pteridófita, a planta passa a ter raízes, caule e folhas. O conjunto de raiz, caule e folhas é denominado de cormo. Então, a partir das pteridófitas, todas as plantas são cormófitas. Tá, pessoal? Então, até aqui, tudo isso que foi dado é uma espécie de base. Então, se vocês têm condições de fazer isso, tentem trabalhar essa parte, ficar bem sólido isso aí, para depois seguir adiante. Seguindo adiante, nós vamos agora focar em cada grupo. Nós vamos começar com as briófitas. Então tá aqui, ó, musgos e hepáticos. Tem as antócidas, mas não vou dar muita bola. Vamos pegar as briófitas. Aqui eu tenho no quadro duas briófitas. Uma briófita macho e uma briófita fêmea, certo? Então, claro, os símbolos são os mesmos. Ó. O símbolo de Marte, da mitologia romana, que é o deus da guerra, então normalmente a gente representa macho com esse símbolo. Aqui é o símbolo de Vênus, também da mitologia romana, é o símbolo da Vênus, deusa da beleza, então a gente sempre deixa esse símbolo para o sexo feminino. Não é só para o homem e a mulher. Isso aí, sempre que a gente trata de sexo masculino e feminino, os símbolos são esses. Bom, como é o nome do gameta feminino? Na briófita é oosfera, na pteridófita também, na gimnosperma e na angiosperma, sempre o nome é o mesmo. O gameta masculino, na briófita e na pteridófita, é anterozoide, porque ele é um gameta flagelado natante, porque briófita e pteridófita dependem da água para reproduzir. De gimnospermas em diante surge o tubo polínico, então não há mais necessidade do ambiente úmido. E aí o gameta masculino muda de nome, ele passa a ser chamado de núcleo espermático. Então aqui não tem esse núcleo espermático. Aqui então eu vou deixar mais longe aqui para vocês acompanharem. Ó. Isso aqui é um musgo fêmea. Então, não, esse aqui é o macho. Eu que estou decidindo agora, então eu vou botar o da esquerda por macho, vai ficar mais fácil vocês gravarem, tá? Então aqui é um musgo macho, então o gameta dele é o anterozoide. Olha como é facilzinho, ó. Então o gameta masculino do musgo é o anterozoide. Aqui eu vou botar um musgo fêmea. Então, o gameta feminino é a oosfera. Agora as coisas vão ficar facílimas, quer ver? Ó? O nome do gameta masculino é anterozoide, o nome do gameta feminino é oosfera. Um deles é produzido no anterídeo, outro é produzido no arquegônio. Então, pessoal, vamos raciocinar aqui. Ó. Quem é produzido no anterídeo? O anterozoide ou oosfera? Claro que é o anterozoide. Então, o nome, a estrutura aqui, ó, que produz os anterozoides é o anterídeo. A que produz a oosfera é o arquegônio. Então, vamos botar aqui, ó. Isso aqui é o anterídeo, anota ligeiro que eu já vou apagar. E isso aqui é o arquegônio. Pessoal, o anterídeo produz o anterozoide, que é o gameta masculino, que é um gameta flagelado imóvel. O arquegônio produz a oosfera, tá? Como todo e qualquer fêmea vegetal produz a oosfera.
O anterídeo produz o anterozoide, que é um gameta natante. Como ele é um gameta natante, é certo que eu vou depender do que para esse indivíduo reproduzir? De uma gota de água. Claro, então entre esses dois musgos, o musgo macho e o musgo fêmea, eu dependo de uma gota de água. Essa gota poderá vir da chuva, poderá vir do... Não interessa a origem. Eu tenho que botar uma gota de água entre esses dois musgos. Uma vez essa gota de água estando entre o anterídeo e o arquegônio, os anterozoides vão nadar até o arquegônio. Aí o anterozoide, que é uma célula haploide, vai se juntar com a osfera, que também é uma célula haploide. Quando as duas se juntarem, elas vão formar o zigoto, que é diploide, porque ele resulta da união do anterozoide N com a osfera N, formando o zigoto, que é diploide. Pessoal, isto aqui, esse musgo aqui é o que nós chamamos de gametófito, que é a fase mais duradoura da briófita. É aquela fase onde ela é haploide. Só que agora veja bem, ó, no momento que o anterozoide nadou até a osfera e fecundou-a formando o zigoto, aí atenção pessoal, eu não preciso mais daquele indivíduo do sexo masculino para sequência da aula, eu preciso só da fêmea, porque aqui está o zigoto. E aí, pessoal, vai formar a seta, que é diploide, porque ela se originou a partir do zigoto. Essa parte aqui é o gametófito, que é aquela fase haploide. E essa aqui é o esporófito, que é a fase diploide. Essa seta vai formar uma estrutura chamada cápsula. Essa cápsula, pessoal, que é diploide, ela vai realizar a meiose, liberando os esporos, que são haploide. Esse esporo aqui, pessoal, caindo num solo úmido, ele vai germinar e formar o protonema. Pessoal, agora atenção, ó. Sempre quando num teste eles derem o ciclo de uma briófita ou de uma pteridófita, na hora de diferenciar se vocês estão diante de uma briófita ou pteridófita, tem que usar essa palavra aqui, ó. Protonema é sempre de briófita. Quando for pteridófita, é o prótalo, certo? Agora veja bem, esse protonema, pessoal, ele vai começar a formar ou um machinho ou uma fêmeazinha. No momento que ele formar o machinho, ele vai produzir anterozoides. A fêmea vai formar a oosfera. E aí, de novo, ó, eu vou botar uma gota de água aqui e o anterozoide vai nadar até a oosfera e vai fecundá-la. E aí vai formar uma nova briófita haploide, que é um novo gametófito, que é a fase duradoura da briófita. Fechou, pessoal? Então, agora nós vamos para o próximo grupo. O próximo grupo é o grupo das pteridófitas. Aqui, pessoal, vocês têm que só cuidar uma coisa. Tu olha essa samambaia e aqui tu olha o prótalo, dá a primeira impressão de que eles têm alguma semelhança dimensional, não procede, tá, pessoal? Vocês já viram uma samambaia, sabe o tamanho de uma samambaia, e o prótalo, só para ilustrar, o prótalo tem aproximadamente 1 centímetro de altura, porque eu quero usar 3 dimensões, tá? Eu vou botar aqui, ó, 1 centímetro de altura, 1,5 centímetro de largura, e a espessura dele é finíssima, né? Como se fosse
um papel de seda. Tá? Então, isso aqui é o prótalo. Isso aqui é a samambaia. A samambaia, se vocês observarem naqueles folíolos que ela tem, porque não é uma folha verdadeira, né? Ela tem os folíolos e olhando esses folíolos aparecem algumas estruturas escuras que aqui não dá para ver porque elas aparecem mais claras, né? É que na samambaia propriamente dita elas são escuras. Cada uma delas é um soro. Esse soro contém esporângios. Vejam bem, até aqui, ó, essa samambaia, pessoal, ela é diploide, porque a fase mais duradoura é a fase de esporófito. Aí esse soro, ele faz a meiose e forma os esporos. Aí esse esporo é levado até um ambiente úmido e aí esse esporo, ao germinar, forma o prótalo, que é aquele prótalo que eu falei para vocês. Ó, tem 1 centímetro de altura, 1,5 de largura e a espessura de um papel de seda. Na face inferior desse prótalo, tu vai encontrar os anterídeos produzindo anterosóides, os arquegônios produzindo a oosfera. Como ele caiu no ambiente úmido, os anterosóides vão nadar até a oosfera e vão fecundá-la. No momento que ele fecundar, vai formar o zigoto. Aí esse zigoto, pessoal, vai formar a nova samambaia. Então veja bem, ó, aqui, ó, tu vai ter o indivíduo diploide. Aqui tu vai ter o indivíduo diploide. Depois ele vai formar o esporo, que é haploide, até a formação do prótalo. No momento que ele formar o prótalo, que ainda é haploide, o anterosóide haploide vai fecundar a oosfera e vai formar um indivíduo diploide. Aí restabeleceu-se a diploidia, portanto restabeleceu-se o esporófito. Bom, aí depois, pessoal, vem o grupo das gimnospermas. Exemplo mais comum é o pinheiro. Então eu botei aqui para vocês, ó pessoal, um pinheiro feminino que tem um cone feminino, que é esse aqui. Aqui é um pinheiro masculino que tem o cone masculino. Então, pelo formato, você percebe que eles são bastante diferentes. Ó. Esse aqui é o cone feminino, esse aqui é o cone masculino. No cone masculino é produzido o pólen, que tem no seu interior forma o tupolíneo, o gametófito masculino, e o óvulo vai ter o saco embrionário, aonde no interior nós vamos ter a oosfera, que é o gameta feminino. O núcleo espermático, que é o gameta masculino, da gimnosperma em diante é núcleo espermático. Na briófita e na pteridófita era o anterosóide. Aqui o gameta masculino é o núcleo espermático. E o gameta feminino sempre é a oosfera. Aí os dois se encontram, formando o zigoto. Esse zigoto vai germinar, formando ou um esporófito feminino, que futuramente vai formar o cone, ou vai formar um esporófito masculino, que aí vai formar o cone masculino, que é onde são produzidos os grãos de pólen. Pessoal, depois vem as angiospermas. A angiosperma, começamos assim, ó. Eu botei vários exemplos ali de angiosperma monocotiledônia e dicotiledônia, mas o que cai em vestibular não é isso, não é exemplo, né? Aqui eu botei aqui, ó, as monocotiledôneas, onde eu vou chamar a atenção das palmeiras e das gramíneas. E nas dicotiledôneas eu estou chamando a atenção das leguminosas e as frutíferas que não sejam palmeiras. Mas o que cai em vestibular são esses pontos aqui, ó. A monocotiledônia só tem um cotilédone. A dicotiledônia tem 2. Mas não é o número que importa, é o tipo de germinação. Na germinação de uma monocotiledônia, a planta, quando germina, esse cotilédone fica abaixo das linhas do solo, então ele não nutre a planta.
ela usa o albume, o endosperma, para se nutrir. A dicotiledônia, que tem 2 cotilédonos, não é isso que importa. O que importa é que quando ela germina, os cotilédones saem das linhas do solo e se tornam fotossinteticamente ativos. Aí na dicotiledônia, quem nutre a planta são os cotilédones, até se formarem as verdadeiras folhas. Essa é uma diferença importante. A monocotiledônia tem um cotilédone só, então ela se nutre do endosperma da semente. A dicotiledônia tem 2 cotilédonos e são os 2 cotilédones que a alimentam, porque eles saem das linhas do solo e se tornam fotossinteticamente ativos e nutrem a planta até ela formar as verdadeiras folhas. As nervuras da monocotiledônia são paralelas, das dicotiledôneas elas são reticuladas. Nas monocotiledôneas, os vasos estão dispersos, xilema e floema. Na dicotiledônia, eles estão dispostos assim, ó. O xilema vem por dentro do cilindro central e o floema desce entre o cilindro central e a casca. A dicotiledônia tem basicamente raiz pivotante, um eixo principal. A monocotiledônia tem raiz fasciculada, em cabeleira. E a outra diferença, se tu não achou nenhuma dessas aqui, essa aqui é bem barbadinha, ó. Tu conta o número de pétalas. Se tiver 3 ou múltiplos de 3, ela é uma planta trímera, aí é uma monocotiledônia. 3, 6, 9. Se tiver 4 ou múltiplos de 4, 5 ou múltiplos de 5, ela vai ser uma planta. 4 ou múltiplos de 4 é tetrâmera. 5 ou múltiplos de 5 é uma pentâmera. Então as plantas tetrâmeras e pentâmeras são dicotiledôneas. Essas são as principais diferenças e é o que mais cai em vestibular, tá, pessoal? Agora vamos ver como é que é a reprodução. A reprodução nas angiospermas é feita pela flor. O que é uma flor? É um conjunto de folhas modificadas com finalidades reprodutivas. A flor, pessoal, ela tem uma estrutura aqui, ó. Eu vou desligar isso aqui e vou representar isso aqui para ficar mais fácil de vocês gravarem, ó. Então, uma planta que tem flor, a flor é um conjunto de folhas modificadas com finalidades reprodutivas. Uma flor completa, ela tem essa estrutura, aquele cabinho, que a gente não chama cabinho, tá, pessoal? A gente chama isso aqui de pedúnculo. Aí o pedúnculo tem uma parte aqui dilatada chamada receptáculo floral. Por que receptáculo floral? Porque ele é um receptáculo, ele vai receber os verticilos florais. Quantos são os verticilos florais? Uma flor completa, pessoal, ela tem 4 verticilos florais. O primeiro é chamado de cálice, formado pelas sépalas. Esse cálice, as sépalas, são verdes. Aí vem uma parte branca ou colorida chamada corola. E as unidades aqui são chamadas de pétalas. Isso aqui a gente não vê, pessoal. Isso aqui está ali para proteger os elementos reprodutivos propriamente ditos. Então isso aqui são chamados de antófilas, certo? O cálice é formado pelas sépalas verdes, a corola é formada pelas pétalas brancas ou coloridas, e são antófilos ou antófilas porque elas estão ali para proteger os elementos de reprodução. Os elementos de reprodução a gente não vê, porque eles estão ali dentro, protegidos pelas sépalas e pétalas. Agora eu vou fazer um raio-x aqui para ver lá por dentro, ó. Isso aqui, pessoal, é chamado de carpelo. O conjunto de carpelos é o gineceu.
E aqui, ó, pessoal, eu tenho os estames. O conjunto de estames é o androceu. Tá, pessoal? Essa flor que vocês estão vendo aqui, ela tem gineceu e ela tem androceu. Então, ela é uma flor hermafrodita. Existem algumas plantas que têm flores só com androceu e outras flores só com gineceu, mas essas flores estão no mesmo pé. Então, ela é chamada de planta monóica, certo? Monóica é uma coisa, hermafrodita é outro. E algumas plantas têm flores só com androceu e outros pés com flores só com gineceu. Aí a gente diz que é dioica. Eu vou insistir nesse ponto, pessoal, porque é um conceito para animal e é um conceito para vegetal. Então venham comigo, ó. Vamos imaginar uma minhoca. Ela tem órgão sexual masculino e feminino. Então ela é monóica ou hermafrodita, porque nos animais é a mesma coisa. Agora nós humanos ou somos do sexo masculino ou do feminino, então nós somos dioicos. Então, quando tem só um sexo é monóico, é dioico. Quando tem os dois sexos no mesmo indivíduo é hermafrodita e é a mesma coisa que monóica. Nos vegetais é diferente. Ó, essa planta tem gineceu e androceu, então ela é hermafrodita, porque o androceu e o gineceu estão na mesma flor. Agora, quando a planta tem flores só com androceu, flores só com gineceu, no mesmo pé, no mesmo indivíduo, a gente diz que ela é uma planta monóica. Quando tem planta só com androceu e outras plantas só com gineceu, em pés diferentes, a gente diz que ela é uma planta dioica. Certinho até aqui? Agora vejam o seguinte, pessoal, eu vou pegar esse androceu e aqui eu tenho um estame. E aí eu vou pegar esse estame e vou ampliar. Então aqui eu tenho um estame ampliado, ó. Isso aqui, ó, é chamado de antera, certo, pessoal? Eu vou pegar essa antera aqui, isso aqui é o filete, o conectivo e a antera. Eu vou pegar a antera e vou fazer um corte e vou olhá-la por dentro. E aí ela vai se apresentar para mim assim, ó. Aqui dentro eu vou encontrar 4 lojas. E no interior dessas lojas serão produzidos os grãos de pólen. O pólen é o gameta masculino ou feminino? O pólen não é gameta, tá, pessoal? O pólen, eu vou pegar um grãozinho de pólen e vou ampliá-lo aqui, ó. Se eu olhar por fora, ele é cheio de saliências. Isso aqui é, se for o caso, para se fixar num agente que o transporte, num agente polinizador. Então, essa parte aqui de fora, ó, é chamada de exina. Depois vem mais uma camadinha que é chamada de intina. Notem que aqui na exina, pessoal, exine, existem poros. Então, isso aqui que está em preto é exina, tem os poros e aqui tem a intina. Aqui dentro tem o núcleo vegetativo e o núcleo reprodutivo. Bom, quando a gente estuda a reprodução, nós temos 4 eventos. O primeiro evento é o seguinte: quando o grão de pólen estiver maduro aqui, ó, ocorrerá a ruptura da antera pelas partes mais delgadas, com liberação desse grão de pólen. Nós vamos chamar isso aí de deiscência. Então, o que é deiscência? Ruptura da antera pelas partes mais delgadas com liberação do grão de pólen. Aí esse grão de pólen, pessoal, quando ele sair, ele deverá ser encaminhado, observem aqui, ó. Eu estou botando aqui, pessoal,
O gineceu. O gineceu é formado pelos carpelos. O carpelo, ele tem uma parte mais bonjudinha, chamada de estigma, aí vem o estilete e aqui vem o ovário, certo? Então, o grão de pólen vai sair aqui da antera e vai ser levado lá ao estigma. O nome disso é polinização. Então, primeira etapa, deiscência, ruptura da antera pelas partes mais delgadas com liberação do grão de pólen. Aí vai ocorrer a polinização. Transporte do grão de pólen desde a antera do estame até o estigma do carpelo. Essa polinização ela pode ser direta se a planta fosse hermafrodita. Embora, mesmo nas plantas hermafroditas, a polinização direta não é um bom negócio, porque diminui a variabilidade na prole. Então, o melhor é que, mesmo na planta hermafrodita, a polinização seja indireta ou cruzada, certo? Aí, quando for polinização indireta ou cruzada, vai exigir a presença de agentes polinizadores. Aí, agora nós vamos já para o vestibular. Que agentes são esses? Tá, tem um monte de agentes. Os que eu preciso saber para o vestibular são os seguintes. Se o agente polinizador for um inseto, eu vou dizer que a polinização é entomófila. Entomologia estuda os insetos. Se a polinização for feita por um pássaro, eu vou dizer que ela é ornitófila, porque ornitologia é o estudo dos pássaros. Terceira possibilidade, se a polinização for feita pelo vento. Anemologia é o estudo dos ventos, então eu vou chamar de anemófila. Notem bem, pessoal, quando a plantinha é colorida, ela vai ser ou ornitófila ou vai ser entomófila. Quando ela não tiver cores, for a polinização entomófila, aí é o vento. E aí, atenção, ó, as gimnospermas, o pinheiro, a polinização vai ser anemófila, e as gramíneas, eu falei agora mesmo nas gramíneas, né? Milho, trigo, arroz, capim. Então, essas plantas têm polinização anemófila, que quem transporta é o vento. Tá? Quando for o homem, aí nós sempre sabemos que quem estuda o homem é antropologia, e aí a polinização será chamada de antropófila. Muito bem. Então o grão de pólen, pessoal, tá horrível isso aqui, deixa eu fazer de novo, ó. Pelo menos um pouquinho de simetria, né? Bom, pessoal, então o grão de pólen saiu aqui, ó, da antera e veio até o estigma do carpelo. Aí, aqui tem água armazenada. Aí, quando o grão de pólen cai ali no estigma, ele recebe a água. Essa água que entra aqui vai fazer com que a intina, que é celulósica, inche. Quando ela incha, ela não cabe mais aqui no grão de pólen. Aí ela sai daqui, ó, pessoal, e forma o que nós chamamos de tubo polínico, que só existe das gimnospermas em diante. Então veja o seguinte, ó, aqui nós vamos encontrar o estigma, o estilete e o ovário. O ovário tem uma parede externa chamada primina e uma parede interna chamada secundina. E aqui dentro nós vamos encontrar a oosfera, as duas sinérgides, as três antípodas e os núcleos polares. O grão de pólen, quando caiu aqui no estigma, ele recebeu água e a intina inchou. E aí esses dois núcleos, o núcleo vegetativo vem na frente e o núcleo reprodutivo se reproduz em dois núcleos espermáticos. Esse núcleo vegetativo, ele vai coordenar a formação do tubo polínico, que vai se estender aqui do estigma até a abertura do ovário, que é chamado de hemicrópila. E aí vem os dois núcleos espermáticos. O primeiro vai fecundar a oosfera e vai formar o zigoto. O segundo núcleo espermático vai fecundar os núcleos polares. No momento em que ele fecundar os núcleos polares, vai formar o endosperma ou albúmen.
Aí, dependendo de ser uma mono ou uma dicotiledônia, quem vai nutrir a planta, no caso da dicotiledônia, vai ser os dois cotilédones, já que a germinação fez com que os cotilédones saíssem das linhas do solo. Quando é uma monocotiledônia, a nutrição até se formarem as verdadeiras folhas será feita pelo albúmen ou pelo endosperma. Então, essa é a diferença da planta ter um ou ter dois cotilédones. Quando tem dois cotilédones, repito, esses dois cotilédones saem das linhas do solo e vão nutrir a planta até se formarem as verdadeiras folhas. Daí esse endosperma não serve para nada. No caso das monocotiledôneas, é o cotilédone que não serve para nada. Aí esse endosperma ou albúmen é que vai nutrir a planta até se formarem as verdadeiras folhas. Bom, recapitulando aqui, pessoal, ó. Então, eu lhes disse que eram 4 etapas. Primeira etapa, quando a antera se rompe aqui, ó, pelas partes mais delgadas, libera o grão de pólen, nós chamamos de deiscência. Segunda etapa, polinização, transporte do grão de pólen desde a antera do estame até o estigma do carpelo. Terceira etapa, formação do tubo polínico. Quando o grão de pólen, que tem essa camada externa chamada exina, a camada interna chamada entina, aqui tem o núcleo vegetativo e o núcleo reprodutivo. Quando o grão de pólen caiu aqui, ó, ele recebe água. Essa água entra pelos poros e a entina, isso que está em verde aqui, a entina incha. Quando ela incha, ela não cabe mais aqui e ela é obrigada a se exteriorizar. Quando ela se exterioriza, ela forma o tubo polínico, que se estende desde o estigma até a micrópila, que é a abertura do óvulo, certo? Aí o núcleo vegetativo vai coordenar, vai se encarregar de formar o tubo polínico. Uma vez formado o tubo polínico, por ele vêm os 2 núcleos espermáticos. O primeiro núcleo espermático, pessoal, que é a haploide, claro, ele vai fecundar essa célula chamada oosfera. Aqui estão as 2 sinérgides, aqui tem as 3 antípodas e aqui tem os núcleos polares. Então, o primeiro núcleo espermático vai fecundar com a oosfera. Dessa união vai formar o zigoto, que é diploide. Esse zigoto vai dar origem à nova planta. Só que esse segundo núcleo espermático, ele vai fecundar alguma coisa. O que ele vai fecundar? Ele vai fecundar os núcleos polares. Atenção, pessoal. O núcleo espermático haploide, o primeiro, fecundou a esfera, que é haploide, e formou o zigoto, que é diploide, que é o novo ser vivo. Esse segundo núcleo espermático, que é haploide, vai fecundar os núcleos polares, que são diploides. E aí vai formar o endosperma ou albúmen, que é uma célula triploide. E essa célula chamada endosperma ou albúmen vai nutrir a planta, no caso das monocotiledôneas, até se formarem as verdadeiras folhas. Certo? Bom, aí essa primina aqui, ó, vai formar o testa, a secundina vai formar o tegmen. Essa oosfera, essa aqui, ó, se foi fecundada pelo primeiro núcleo espermático, vai formar o zigoto. E aqui o albúmen, se for fecundado pelo segundo núcleo espermático. Agora atenção, pessoal, isso nós vamos voltar à aula que vem. Isso aqui, ó, é chamado de óvulo. Isso aqui dentro, ó. Isso aqui, ó, é chamado de ovário. Esse óvulo aqui, pessoal, se ele for fecundado e desenvolvido, ele vai se transformar na semente.
Essa semente vai liberar um hormônio chamado ácido indol acético. Isso aí é da aula que vem, mas só para vocês irem se familiarizando com o nome. Esse óvulo, se ele for fecundado, formou o zigoto, e aí esse óvulo se transformou numa semente. Essa semente vai produzir um hormônio chamado AIA, ácido indol acético, do grupo das auxinas. Esse hormônio vai agir sobre o ovário e vai transformar esse ovário no fruto. Então, a semente fecundada e desenvolvida, o óvulo fecundado e desenvolvido forma a semente e o ovário, recebendo o hormônio AIA do óvulo fecundado, que no caso é a semente, vai acabar se transformando no fruto. Tá, pessoal? Era isso por hoje. Deem uma trabalhadinha forte nessa matéria para a gente tirar aquela ideia que botânica é complicada, né? Porque daqui para frente não teremos um grande número de nomes, né? Essa primeira aula aí para a gente formar a base, ela traz alguns nomezinhos assim, um pouquinho mais do que o normal, tá? Mas não tem absolutamente nada difícil, tá? Receba bem a botânica, que ela vai te dar ótimos frutos, né? Não levando a mal a brincar com essas palavrinhas aí, mas a botânica, ela talvez, muito provável, ela seja o diferencial para a tua vaguinha lá na universidade, tá, pessoal? Então, um bom fim de semana para vocês, um bom beijo, falamos na semana que vem. Tchau, tchau.